esse empate. Mas depois da saída do Eric, o Náutico tenta e sofre para ter um homem na posição. E vem tentando encontrar esse jogador. Pela nossa estatística do primeiro tempo de hoje, o Paiva foi o homem que mais criou no lado direito, já que o Thailson e o Iago não renderam na posição. O paraguaio caiu muito por esse lado do campo. Vocês pensam em tentar ele caindo nesta posição e colocando outro como pivô? Alexandre Neto, do programa Náutico de Coração da Rádio Tropical FM. Alexandre, boa noite. Não, nós, com sinceridade, nós ainda não pensamos nessa possibilidade, até porque nós temos na posição de 9, nós temos o Caio, que está lesionado, temos o Álvaro, que está retornando num processo de transição, melhorando ainda a parte física, e a gente está tentando acelerar para dar um ritmo melhor para o atleta, mas está muito abaixo ainda em vários aspectos. E temos o Paiva. Então hoje, na verdade, como 9, nós só temos o Paiva. Então se eu pensar em deslocar o Paiva nesse momento, eu vou ter que improvisar um outro jogador na posição. Eu hoje até tentei, na última parte do jogo, e treinei também o Iago, que é um jogador que se aproxima um pouquinho mais de um 9, que não seria um 9 de referência, né? Um 9 mais de atacar ali a profundidade, a última linha do adversário. Nós tentamos um pouquinho isso, mas para que a gente possa deslocar o Paiva, a gente já viu que ele tem força, que ele arrasta bem a bola, ele tem algumas virtudes, que ele poderia inclusive jogar na posição, mas aí é o que eu falei anteriormente. Eu preciso de um 9 para poder criar essa possibilidade, então eu nem pensei, na verdade, nessa possibilidade. A gente vem tentando com o Thailson, que é um jogador que tem algumas características interessantes para jogar no setor ali, abrir um pouquinho mais de corredor por Hereda. Hoje a gente precisava acelerar um pouco mais o jogo, eu fiz a troca no intervalo pelo Iago e depois utilizei um pouquinho o Matheus. A gente está buscando um atleta para substituir o Eric, que o Eric trabalhou comigo, inclusive, no Vitória em 2019, mas o Eric cresceu muito, ganhou muita força física. Ele, na verdade, eu costumo dizer, é um atleta que maturou, porque o Eric de 2021, da Série B e do Campeonato Estadual do Pernambucano, é um Eric decisivo, de bom enfrentamento, de bom poder de finalização. E esse jogador, para você achar nesse momento no mercado, é muito difícil para jogar com a qualidade e com o encaixe e com o entrosamento que o Eric já tinha. Então é um trabalho que nós vamos ter que fazer junto com a diretoria, monitorar o mercado externamente e buscar dia a dia aqui nos trabalhos um atleta que possa nos dar um poder de fogo maior naquele setor. E a gente vem tentando. O Náutico acaba empatando na partida de hoje, né? Faz um gol no segundo tempo e acaba sofrendo um gol ali na infelicidade da saída de bola. Nos últimos 2 jogos você vem mantendo o estilo de jogo do antigo treinador, né? Que a equipe vinha atuando desde o início da temporada. Hoje a equipe atua até com um pouco mais a intensidade baixa. Você pensa em fazer ajustes, colocar um estilo seu na equipe, e também queria saber sobre reforços, se você já pensa em trazer alguns reforços para incorporar o elenco do Náutico para o resto da temporada. Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Hits da Rádio Hits FM. Obrigado. Edson, boa noite. Você colocou bem, o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito abaixo. Eu acho até que o resultado do jogo foi muito em função do que a gente não fez no primeiro tempo. A gente, além de não conseguir construir as oportunidades, finalizou pouco, uma saída de bola muito lenta, muito morosa, pouca circulação, pouco ataque à última linha, pouco jogo, na verdade. Nós não fizemos um primeiro tempo bom. Não é só intensidade física, não, faltou qualidade, faltou jogo. E eu cobrei isso no intervalo e fiz as substituições, e eu acho até que a equipe realmente ela reagiu. E no segundo tempo a gente teve uma performance melhor, abriu o placar, e num erro de saída acabamos proporcionando ao adversário uma possibilidade ali. E a gente estava muito bem no jogo quando a gente fez 1-0.
teve 10 minutos ali de controle total, inclusive com possibilidade de fazer o 2-0. Aí depois do gol a gente é que sofreu um pouco no aspecto emocional no jogo, e o Vitória, o jogo ficou até um pouquinho perigoso ali no final para nós, porque o Vitória continuou fechado, continuou explorando ali as situações de contra-ataque, mas eles conseguiram criar umas duas situações ali, uma em bola parada, outra em contra-ataque, que acabou o jogo ficando bem arriscado para nós. Então, eu já tenho, Edson, colocado dentro desse pequeno período que eu tive dos treinos de aquisição, algumas situações de ajuste que eu entendo que é uma característica minha nos clubes onde eu trabalhei. Mas isso tem que ser colocado de forma gradativa. Eu também não vou falar aquilo que eu estou fazendo, porque aí eu vou acabar dizendo para os adversários aquilo que a nossa ideia em relação a determinados conceitos. Mas em cada fase do jogo a gente tem tentado colocar alguma situação que eu entendo que seja importante para o crescimento da equipe. Busca repórter Paulo de Tarso por aqui da Transamérica. Eu queria que inicialmente você falasse sobre as escolhas que você teve, o que você fez para o jogo hoje, principalmente o Guilherme, que poderia ser o escolhido para a vaga do Djavan, só que você preferiu o Maciel. Por que o Maciel foi o escolhido para atuar de início? E eu queria que você pudesse comentar as outras mudanças que você fez. Depois você tirou o Maciel e trouxe o Luiz Henrique, o Iago na vaga do Thailson. Eu queria que, de uma forma geral, você pudesse comentar as tuas escolhas, a tua intenção para o jogo de hoje. Obrigado. Bom, a escalação na verdade, do Maciel foi pensando em a gente qualificar um pouco mais o nosso jogo ali por dentro. Ter um volante de passe, um volante de bola longa, um volante mais técnico, segurando um pouquinho mais o Haldner e fazendo um balanço ali dos dois jogadores na posição. E eu levei também muito em consideração, já que a gente está chegando e está pegando o campeonato em andamento, a minutagem do atleta, né? Na posição, é um jogador que tem a melhor minutagem para substituir. Então, olhando todos esses aspectos, é um jogador que está mais ritmado, está mais encaixado, mais entrosado com o time, tem uma característica técnica. A gente já ia jogar em casa e eu precisava sair mais para o jogo, então a opção do Maciel foi em cima disso. Só que o Maciel estava com dificuldade, não conseguiu produzir, não conseguiu performar. Aliás, o time todo no primeiro tempo jogou muito abaixo no aspecto, principalmente assim, em termos de aceleração, de fazer o adversário ter um pouco mais de dificuldade para nos marcar. Aí começam as substituições. As duas, o Luiz Henrique fez um treino muito bom durante a semana, os treinos, na verdade. É um jogador que encurta muito rápido o espaço do adversário. A gente queria aumentar essa intensidade de marcação de saída e no corredor pelo lado direito dá um pouco mais de velocidade para a gente poder criar algumas dificuldades com o Roberto ali, o lateral esquerdo do Vitória. Então a entrada do Iago e do Luiz, eu acho que mudou todo o cenário do jogo, porque no segundo tempo, já com 5 minutos de jogo, a gente conseguiu neutralizar bem, conseguiu acelerar um pouco mais e ter uma performance melhor do que o que nós apresentamos no primeiro tempo. Depois, o Paiva baixou um pouco no aspecto físico. A opção que a gente tem para aquela situação ali e que foi treinada era do Iago, então eu trouxe o Iago para dentro para fazer a função de Paiva, atacar espaço ali, já que ele não é um jogador de referência de jogar de costa, mas atacar a profundidade, e entrei com o Matheus para fazer corredor do lado esquerdo, jogar um pouquinho mais por dentro e continuar deixando o corredor aberto para o Hereda. Então, as substituições, depois a entrada do Tássio, foi uma substituição natural. Hereda baixou um pouquinho ali no final do jogo e a gente resolveu colocar um jogador com sangue novo ali para que a gente pudesse continuar forçando aquele lado esquerdo da defesa do Vitória, que eles estavam tendo dificuldade. Essas foram as ideias e essas foram as escolhas. Busca, Fábio Mendes, TV Tribuna. Passando esses primeiros 2 jogos com você no comando do Náutico, qual a avaliação inicial que você faz do elenco e especialmente eu queria que você comentasse das opções que você dispõe no banco de reservas para ajustar erros
Bom, nós fizemos 2 jogos, né? Tivemos aí, eu acho que uma semana, né? Na sexta-feira eu fiz uma semana que eu cheguei, algumas sessões de treinamento que a gente pôde avaliar um pouquinho e analisar. Aí tivemos esses dois jogos e acho que nós temos em algumas posições uma condição boa de reposição. Mas em outras posições a gente tem alguma dificuldade. Mas nós estamos conversando com a diretoria, o tempo todo com o Diógenes, com a Ari, e essas avaliações vêm sendo feitas. Nós também estamos analisando muito o que o mercado está oferecendo. Talvez esse seja um fator de muita dificuldade, porque nesse momento agora tem poucos jogadores em disponibilidade, até porque todas as competições estão em andamento. Esse ano está sendo jogado o campeonato de sub-23, onde você tem jogadores até de qualidade nessa faixa etária, mas os clubes estão aproveitando praticamente todos os jogadores. Então o mercado não está fácil não, de você buscar e contratar atleta só por contratar, para onerar a nossa folha e inchar o nosso elenco. A gente não concorda com esse tipo de comportamento. As contratações que o Náutico vai buscar são contratações de posições que a gente entende que a gente precisa repor melhor e até para trabalhar e utilizar nos 11 iniciais. E jogador que venha com uma capacidade de nos ajudar e agregar e fazer o time crescer e a gente ganhar mais jogos. Esse é o objetivo do nosso trabalho e a nossa análise que a gente faz é que a gente vai precisar, mas a gente está conversando com a diretoria para que a gente possa fazer com o máximo de coerência possível e dentro da condição financeira do clube também, ainda tem esse aspecto. Marcelo, boa noite, tudo bem? Professor, qual os motivos da sua visão, da tua leitura, que levaram o Náutico a hoje em casa, diante de uma equipe que se encontra no Z4, não conseguir desempenhar bem, não conseguir impor o ritmo, assim como aconteceu na última rodada, na sua estreia, distante aqui da capital pernambucana, diante do CSA? Qual a leitura do senhor sobre essa queda do rendimento do Náutico de um jogo para o outro? Meu nome é Vinícius Calado, sou da CBN Recife. Obrigado, professor. Vinícius, boa noite. Realmente, o nosso primeiro tempo, eu até falei em algumas respostas anteriores, hoje foi muito abaixo do primeiro tempo que nós fizemos lá no jogo contra o CSA. Talvez a postura do adversário tenha sido um fator agravante, que o Vitória veio jogando de uma forma ali, com um bloco baixo, jogando muito em nosso erro, e a gente errou muito passe, a gente teve muita dificuldade na construção das jogadas, acelerou muito pouco o jogo. Fizemos um jogo onde a gente sempre proporcionava no primeiro tempo ao adversário a possibilidade do desarme e depois, em alguns momentos, até de criar as possibilidades de contra-ataque. Então, eu cobrei isso dos jogadores no intervalo. Te falar assim, agora depois do jogo, é muito difícil, porque eu ainda vou assistir o jogo e fazer uma análise mais apurada, inclusive pelos números. Nós conseguimos até equilibrar e acabamos com mais posse do que o Vitória. Número de finalizações, o Vitória um pouco melhor, até foram mais eficientes também, finalizaram mais no gol do que o Náutico, mas eu acho que no segundo tempo nós evoluímos, chegamos mais próximos ao jogo que nós fizemos lá com o CSA, tivemos algumas boas possibilidades, fizemos o gol, depois do gol crescemos muito, o Vitória teve uma queda no aspecto emocional, depois a gente tomou um gol de erro de saída, isso abalou um pouquinho no aspecto emocional do grupo, e aí a gente sentiu, o jogo ficou um pouco perigoso. Mas o trabalho do nosso de construção, de conhecer melhor a equipe, já que a gente está chegando no meio da competição, faz com que a gente tenha que essa semana nos debruçar nessa análise do primeiro tempo, para que o Náutico não volte a ter uma performance tão abaixo como foi no primeiro tempo. Eu acho que isso influenciou demais no resultado do jogo, porque a gente
performou bem em o segundo tempo, mas no primeiro tempo realmente a gente foi bem abaixo, principalmente levando como referência o último jogo que fizemos contra o CSA. Eu sei que a bola parada é uma arma num campeonato tão equilibrado, tão difícil como esse da Série B. E decide jogos, como foi no jogo contra o CSA e hoje também, né? O Náutico acabou fazendo gol de bola parada. Mas especificamente no jogo de hoje, você não acha que o Náutico ficou muito dependente da bola parada? Você não acha que faltou mais criação também com a bola rolando para o time do Náutico, especialmente no primeiro tempo? E por que, se é que você concorda que faltou criação com bola rolando para o Náutico no jogo de hoje? Boa noite, João Vitor, Rádio Jornal. João Vitor, eu concordo com você, faltou sim criação no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo a gente até teve mais a bola, criou algumas possibilidades mais interessantes, jogou muito mais no último terço do adversário, mas no primeiro tempo a equipe foi abaixo em todos os aspectos. A gente não só não construiu, mas também deu muita possibilidade para o Vitória em algumas situações de contra-ataque ali poder nos incomodar. E isso me preocupa. Eu vou procurar usar essa semana que nós vamos ter agora para treinar, semana cheia, primeira vez que eu vou ter essa oportunidade depois que eu cheguei no clube, para melhorar nossa mecânica ofensiva e voltar a ser um time mais intenso, com mais construção, com mais criação, com mais finalização, que essa foi a marca registrada do Náutico no início do campeonato. E a gente precisa reencontrar esse caminho, porque é uma característica forte e no meu entendimento nós precisamos resgatar. Eu vou trabalhar essa semana para que no próximo jogo a gente já tenha um comportamento diferente nesse aspecto aí. Davi, em relação ao Caio Dantas, ainda não tenho nenhum retorno do departamento médico. Acho que provavelmente a gente não vai contar ainda com o Caio, não. Mas o Trindade já está treinando com o grupo, já está no processo de transição física e eu acho que a gente já vai poder utilizar já para o próximo jogo, sim. Zé Roberto, boa noite. Hoje nós tomamos um gol em uma situação que o adversário nos pressionou na saída de bola e nós cometemos um erro na saída. Eu sempre gosto de caracterizar todos os equívocos que acontecem no jogo como erro na parte coletiva do jogo. O jogo ele tem centenas de ações na hora que você ataca, na hora que você defende, na hora que você transita, e eu acho extremamente injusto quando a gente se posiciona individualizando qualquer tipo de situação no futebol, porque até a bola chegar no sistema defensivo, ela vai sair do goleiro do adversário, vai ter um primeiro momento de construção, depois vai entrar em nosso campo. Então acontece muita coisa quando você é vazado. E eu gosto sempre de caracterizar todas as situações como situações coletivas. É dessa forma que eu trabalho. Nós estamos num processo, Zé Roberto, de análise em relação aos setores. Provavelmente nós devemos tentar buscar situações de contratação de jogadores nos setores, em todos os setores, se a gente entender que de fato existe uma necessidade. Eu não posso, por exemplo, avaliar se o time precisa contratar ou não um jogador em determinada posição, porque nós fomos vazados em um determinado jogo. Porque o que nós precisamos, mais do que não ser vazado, é melhorar a nossa capacidade de construção de oportunidades e melhorar, fazer mais gols, finalizar mais, fazer o goleiro do adversário trabalhar mais. Eu acho que nesse momento a gente está precisando mais disso, melhora de mecânica ofensiva, do que propriamente contratação de jogadores no sistema defensivo. Mas, entendendo, a gente vai buscar, sempre colocando como observação o seguinte: o momento é difícil e não existe muitos jogadores em disponibilidade. Mas o trabalho do treinador, da comissão técnica e da própria diretoria é tentar buscar no mercado
possibilidades que façam o Náutico melhorar em todos os seus setores e que a gente possa conseguir vencer mais jogos e voltar ao G4 da competição. Esse é o nosso objetivo principal.